Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E hoje nós vamos trazer uma história que vocês já me pediram bastante. Eu confesso que estava um pouco relutante para trazer esse vídeo porque muitos canais já abordaram esse assunto, mas como vocês me pediram muito, eu vou trazer para vocês o assunto sobre a ilha, a assombrada ilha e talvez para algumas pessoas até mesmo a amaldiçoada Ilha de Poveglia, que fica lá na Itália. Essa ilha possivelmente seria assombrada até então, muitas pessoas garantem que sim, por pessoas que lá viveram, faleceram e principalmente sofreram na época que nesse local funcionava também um sanatório. Então é uma história muito interessante, pesquisando me aprofundei mais nas informações e eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Se gostar, por favor, deixa o like já no comecinho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, meu e do Vlad, tá bom? E faz com que a gente possa continuar também esse canal. Querem saber quando sai vídeo novo? É muito simples, é só acionar o sininho aqui na plataforma ou então entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, tá bom? Agora chega de conversa e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Situada em Veneza, a Ilha de Poveglia é conhecida como um lugar amaldiçoado, marcado por uma longa história de mistérios, sofrimento e, é claro, eventos paranormais. Com 17 acres, né, ela até não é uma ilha tão grande assim, mas ela possui 17 acres de puro mistério e muito disso também estaria envolvida com a composição da areia da praia, né, da areia dessa ilha, que significa simplesmente 50% de um material bastante peculiar, que seria cinzas humanas. Antes de se tornar um cenário de experimentos médicos para pessoas que tinham a peste bubônica, já vamos chegar nessa parte, esse lugar também já armazenava bastante energia negativa por causa de batalhas entre genoveses e venezianos, isso lá no século XIV, e também por causa das guerras napoleônicas que destruíram muita coisa nessa ilha. No entanto, uma ocorrência inesperada no século XVIII interrompeu qualquer tipo de disputa e mudou para sempre a maneira como os italianos enxergam essa ilha, que para eles é considerada bastante sombria. Tem gente que não passa lá nem pagando, principalmente os pescadores, porque eles falam que muitas vezes que eles foram pescar lá, ao invés de algum peixe, eles conseguiram pescar algum tipo de ossada humana, porque muitos eram enterrados na ilha e outros simplesmente jogados no mar e lá permanecem até os dias de hoje. Em 1776, as autoridades italianas elas identificaram casos da peste bubônica em 2 navios que estavam repletos de pessoas e decidiram que desviar as suas rotas para a ilha de Poveglia, aonde os tripulantes foram colocados em quarentena, e lá a quarentena significava mesmo 40 dias ou 40 giornos. Sem qualquer plano alternativo para assistência externa, o incidente acabou se transformando em uma grande tragédia peculiar, porque ao todo estima-se que faleceram mais de 100.000 pessoas. Com o passar dos dias, os recém-chegados do navio eles começaram a contrair a peste dos outros passageiros e pouco a pouco toda a população da ilha foi simplesmente contaminada, inclusive enfermeiros e médicos também, porque assim que o navio chegou, o governo mandou para lá uma equipe, fizeram uma espécie de hospital de campana, construíram algumas estruturas ali também que hoje ainda estão lá, totalmente abandonadas, como vocês podem ver nas fotos que nós vamos colocar durante o vídeo. Então, quem não estava contaminado, na verdade, acabou se contaminando, porque a peste bubônica, ao contrário do que muita gente pensava na época, ela não era transmitida diretamente pelo rato, mas sim pelas pulgas que neles estavam, e eram essas pulgas que transmitiam a doença que simplesmente dizimou milhares de pessoas.
Para vocês terem uma ideia da gravidade dessa doença, 1/3 da Europa simplesmente deixou de existir. A identificação das pessoas falecidas só foi possível, gente, graças a uma lista de passageiros da viagem que incluía dados pessoais dos tripulantes, porque muitos ficaram totalmente irreconhecíveis por causa dessa doença. Era algo terrível, danificava muito o rosto das pessoas, o corpo também. Não vou poder dar detalhes, mas os médicos que iam para lá usavam aquele bico, né, bem grande, e ali eles colocavam ervas também para que eles conseguissem suportar o cheiro, porque era uma doença que maltratava muitas pessoas e o cheiro que elas exalavam realmente era terrível. Então, para o próprio médico, para o próprio enfermeiro conseguir fazer a análise desse paciente, ele só conseguia se ele usasse aquele tipo de máscara. Com poucos sobreviventes à doença, a quarentena na ilha ela foi finalizada apenas em 1814, quase 4 décadas após o seu início. Olha quanta gente sofreu por quantos anos, porque muitas pessoas sobreviveram, mas ficaram com os sintomas ainda persistindo por tanto tempo. Algumas construções que foram erguidas para acolher essas pessoas infectadas, elas permaneceram abandonadas na ilha até o século XX. Muita gente hoje tenta visitar, mas é totalmente proibido. Raríssimas vezes alguém consegue autorização do governo para poder entrar lá dentro dessa ilha. Agora, uma coisa é fato, teve um pesquisador paranormal bem conhecido desses reality shows paranormais. Nós já falamos sobre ele aqui também no caso dos fantasmas do Titanic. Ele é um colecionador também de peças assombradas. Ele conseguiu uma autorização para passar 2 noites na ilha, ele e a equipe dele. Ele se chama Zak Bagans. Acredito que vocês que gostam aí do paranormal já sabem quem ele é. Então ele passou 2 dias lá, ficou muito mal. Segundo ele, teria sido possuído por uma força que ele desconhecia. É um local que, para os italianos, ele é considerado totalmente amaldiçoado e sombrio. E pescadores garantem que mesmo quando eles passam longe dessa ilha durante a noite, eles conseguem escutar gritos de pedidos de socorro, gritos de dor, coisas assim que não dá para descrever. A única coisa que eles falam é que são gritos de puro horror que geram a alma de qualquer pessoa. Em 1922, o governo italiano ele instalou um hospital mesmo, tá? Não somente algumas instalações. Esse hospital ele era psiquiátrico a princípio somente para idosos, tá? Só que depois ele foi aberto para todas as pessoas, principalmente aquelas que estavam contraindo também na cidade a peste bubônica. Então, o que acontecia? Muitas famílias também se aproveitaram desse tipo de situação para poder, digamos assim, se livrar das pessoas que eram rejeitadas pela própria família. Então, teve gente que foi mandada para lá, dizendo que a pessoa não era bem certa da cabeça, que ela tinha problemas mentais. Maridos mandavam mulheres para lá, como qualquer sanatório do período antigo, né, gente? Há décadas atrás, o homem queria ficar com a amante, ele dizia que a mulher era simplesmente louca, mandava para lá, e lá ela ficava, e lá ela morria. Porque lá também era um local de pessoas que estavam extremamente contaminadas, e não demorou muito para que aquelas pessoas novas que estavam chegando e que não tinham a doença, infelizmente acabaram se infectando, e muitas delas faleceram lá dentro. E uma coisa muito curiosa também envolvendo o sobrenatural desse local. Muita gente que estava lá dentro falava para os enfermeiros que viam vultos, que viam sombras, que viam pessoas que simplesmente transpassavam as paredes, que desapareciam, e elas eram vistas então como pessoas loucas. Mas na verdade muitos também dos profissionais de saúde já começaram a ver esse tipo de coisa, e segundo a história conta, muitos deles ficaram lá totalmente insanos. O sanatório ele foi fechado em 1968 e rumores afirmam que um médico que era diretor do lugar ele fazia lobotomias em pacientes internados, e alguns, infelizmente, se jogavam pelas janelas, se jogavam pela torre da igreja, que foi a única coisa que sobrou depois que o Napoleão atacou esse local. Então, eles faziam esse tipo de experimento lá também. E essas pessoas, para não passarem por esse tipo de coisa, elas simplesmente se jogavam
pela janela, e assim que elas se jogavam pelas janelas, o médico ficava cada vez mais insano e ele próprio teria feito isso com ele mesmo. Acusando descaso e negligência, muitos pacientes afirmaram ter visto sim vultos, o que acabou envolvendo até mesmo os responsáveis pela administração do hospital. Segundo informações do History, existe sim essa história a respeito do médico que era diretor, só que o nome dele eu não consegui descobrir. Se você souber, deixa aqui para mim no comentário. Então a History ela afirmou realmente que esse caso do médico dele ter se jogado da janela da torre da igreja é verdade, que ele já estava totalmente insano. As lobotomias eram feitas de qualquer jeito, porque esse local ele ficou praticamente assim a mando de quem estava lá, e muita gente que já estava lá estava totalmente com a sanidade prejudicada pelo sofrimento, pela dor daqueles pacientes e por saber também que provavelmente ele próprio não iria mais sair da ilha. Era um local que quem chegava recebia essa informação, até mesmo de algumas enfermeiras. Aqui quem entra, aqui fica e daqui não sai. Outro detalhe também bastante perturbador envolve as práticas dessa instituição, que realizava experimentos invasivos em pacientes totalmente incapazes, como eu falei para vocês, a lobotomia, mas também eram feitos outros tipos de experimentos que não dá para eu descrever aqui, porque senão o vídeo não vai pro ar. Ou seja, gente, é um local e mais parece a ilha do Dr. Moreau, assim, porque muita gente que conseguiu sair de lá falou que os experimentos eram totalmente bizarros, dignos de qualquer filme de terror dos mais terríveis, não eram só as lobotomias, tinha coisa muito pior que acontecia por lá. E olha que para ser pior do que uma lobotomia é complicado mesmo da gente imaginar. O hospital ele foi classificado como um fracasso total pelas autoridades italianas assim que elas receberam a notícia desses pacientes que foram liberados, pois além de não apresentar um progresso significativo nos tratamentos, que esse era o incentivo do governo, o governo não sabia de tudo o que acontecia lá dentro e quando ele tomou conhecimento ele simplesmente exonerou muitas pessoas, mas a maioria já foram também internadas em outros sanatórios, inclusive profissionais da saúde. Esse local ele também gerava altos custos de deslocamento sem resultados concretos, então para a Itália era simplesmente um local perdido. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje é confirmado que 50% do solo dessa ilha é composto de cinzas de cremação, que aconteciam de forma coletiva e a praia ainda contém ossos humanos também espalhados. Muita gente que conseguiu autorização falou que assim que botou o pé na ilha já levantou uma fumaça cinza, que eram dessas cinzas, dessas pessoas que eles incineravam lá de qualquer jeito também, porque jogando no mar não era suficiente, enterrando não tinha mais espaço, porque imagina, uma ilha que não é tão grande, enterrar 100.000 pessoas é uma coisa muito complicada. Então eles tiveram a ideia de fazer uma cremação, mas uma cremação coletiva. Algumas não deram certas, né? As ossadas ficaram lá ainda, mas teve algumas que conseguiram transformar então aquilo tudo em cinzas e se espalhou justamente pela areia dessa ilha e também pela água. A visitação a esse local é totalmente legal, há várias placas dizendo isso, mas se você conseguir uma autorização do governo da Itália, você pode entrar, mas sempre com monitoramentos, nunca sozinhos. E o curioso disso tudo é que tem mais 2 ilhas também que foram usadas para a quarentena, que são próximas da ilha de Poveglia, só que essas 2 ilhas, até onde eu consegui entender, elas não foram proibidas as visitações, somente Poveglia. Agora, por quê? É um grande mistério do tempo. No meio do século XX, o sanatório ele foi convertido em um centro geriátrico que encerrou as suas atividades em 1975. Obras de restauração dos prédios que ficaram lá foram iniciadas e também interrompidas sem maiores explicações, mas muita gente que trabalhou lá falou que é impossível você ficar lá, principalmente ao anoitecer, porque os gritos
não param, é uma coisa assim absurda, vultos começam a passar, a temperatura costuma aumentar e diminuir também de uma forma muito brusca, então não tinha funcionário que queria ficar lá. Era um ambiente extremamente pesado, o ar daquele lugar também era bastante difícil por causa das cinzas que lá estavam. Todo mundo ia trabalhar com luvas, com máscaras, mas mesmo assim os gritos de horror que vinham das antigas instalações fizeram com que a maioria dessas pessoas simplesmente saíssem de lá, deixaram muitas ferramentas para trás, mas pegaram o barco e nunca mais voltaram. Em 2014, o governo italiano ele buscou uma recuperação financeira, propondo um leilão dessa ilha, com um valor estimado de 3,8 milhões de euros. No contrato, o comprador ele teria que aceitar que essa ilha pertenceria a ele por 99 anos, para que ele pudesse restaurar a propriedade e também que ele pudesse monetizar as visitas turísticas, porém, continuaria a ser uma propriedade do governo, ou seja, não era bem uma venda, era uma espécie de arrendamento, né, de quase um século, mas que essa ilha nunca deixaria de ser do governo italiano. Algumas pessoas tentaram morar nessa ilha, pelo que se sabe, uma família, pelo menos, tentou morar lá, levou tudo que tinha e praticamente deixou tudo que tinha na primeira noite, já pegaram o barco, foram embora, disseram que não iriam comentar o assunto, mas que o acordo estava desfeito, que eles queriam o dinheiro de volta e que eles não ficariam mais lá. Dizem que a filha de um casal que foi morar lá saiu de lá totalmente doente, não falava, muito assustada, as pessoas também estavam muito pálidas, não quiseram contar nada do que aconteceu, mesmo muitas pessoas, né, tentando pagar alguma notícia, mas simplesmente falaram que lá não era um local para que ninguém morasse, que quem pudesse ficar o mais longe possível dessa ilha, que assim fizesse. Como eu falei para vocês, a maioria dos pescadores que costumam pescar durante a noite, eles não vão próximos à ilha e mesmo a uma certa distância eles conseguem ver luzes, conseguem escutar pedidos de socorro, gritos que simplesmente gelam a alma e eles não passam por lá, somente, né, numa distância muito considerada, mas mesmo assim a curiosidade às vezes é maior e cada vez que eles olham para lá, alguma coisa muito bizarra acaba aparecendo. Além dos fantasmas conhecidos da ilha, que são geralmente considerados pessoas que lá faleceram, provavelmente médicos e também pacientes, porque chegou um certo momento que ninguém mais sabia quem era quem. Então, além desses espíritos, a atmosfera sombria da ilha, ela também contribui para a sensação de que algo maligno habita lá. É comum que os poucos que conseguem visitar relatam uma sensação de opressão e um desconforto extremo, como se uma força invisível e negativa estivesse constantemente à espreita. Então as pessoas vão lá, mesmo aqueles guardas que vão acompanhar a visita, eles ficam totalmente incomodados, dá para ver que eles estão morrendo de medo, desconfortáveis, mas eles são obrigados a ir porque as pessoas não podem irem lá sozinhas. Pacientes submetidos a experimentos e tratamentos muito brutais, incluindo lobotomias, também estariam entre esses espíritos que rondam a ilha. Muitas pessoas relataram, souberam de histórias que antes mesmo dessas pessoas morrerem ali já no leito de morte, elas conseguiam ver essas pessoas que já haviam falecido. Muita gente acreditava, outros não acreditavam, mas era um local que tem ainda até hoje provavelmente uma energia muito pesada, não só pelo sanatório, mas desde o período lá das guerras do ano de 1300, né? Porque no século XIV teve bastante batalha ali com os venezianos e também com os genoveses, então muitas pessoas já teriam morrido antes dessa quarentena acontecer, séculos atrás. Então é um local que guarda, local de batalha, onde muitas pessoas também perderam a vida e provavelmente alguma coisa residual ficou por lá, porque tem pessoas que também falam que já viram espíritos por lá que são assim totalmente diferentes, não usam aquelas camisolas, as camisas de força, mas eles usam uma espécie de armadura. Então pode ser também que alguém já tenha visto algum espírito muito mais antigo por lá. Muita gente escuta choro, vozes, batidas de porta muito fortes, xingamentos como se duas pessoas estivessem brigando muito feio.
barulho de coisas quebrando por lá. É um local que está bem abandonado, mas tem algumas alas que ainda preservam umas camas de ferro que eram dos pacientes. E quem visita diz que aquelas camas se arrastam sozinhas, o barulho é insuportável, tanto é que o Zach Bagans, segundo ele, passou realmente muito mal. É claro que quem trabalha com esse tipo de programa muitas vezes também usa o sensacionalismo, mas não tem como dizer se esse foi o caso do Zach Bagans ou não. É o que eu falo, muita gente que trabalha sério é atingida por quem não trabalha sério. O sobrenatural acaba virando muitas vezes uma brincadeira de mau gosto, sendo que tem que ser um assunto tratado com total respeito, pelo menos é a minha opinião. Quem não acredita também nós respeitamos, mas eu peço que os comentários sejam colocados com bastante moderação, tá, gente? Porque não é porque você não acredita, não é porque você não vê que não está lá, tá bom? Ah, mais uma coisa, gente, comprem também o nosso e-book, tá? Que tá bem interessante, assim você ajuda o canal a se manter e também ajuda os tratamentos do nosso filho, que é autista grau 3, tem apenas 5 aninhos de idade e infelizmente o SUS ainda não chamou ele, tá bom? Então, eu conto com vocês mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado!